Graças e paz, amados a todos, da parte de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, estamos diante de mais uma lição nesse trimestre, onde tem sido abençoador, um trimestre que fala muito aos nossos corações de temas tão profundos que muitas vezes há algumas divergências entre alguns ensinadores por este motivo. Porém, quando a gente segue uma linha, uma corrente teológica, fica um pouco mais fácil de compreendermos essa lição. Estudamos a lição de domingo passado sobre o homem, corpo, alma e espírito. E vamos estudar nesse domingo que vem agora, que será o dia 12 de outubro, o dia das crianças, né? Um dia lindo, maravilhoso. A lição de número 2, que tem por título o Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Como foi formado o corpo? Como pode tanta coisa complexa, tremenda, maravilhosa, profunda, ter vindo apenas do pó da terra? E aí a gente vai começar a entender bem essa questão através da lição que estamos estudando de domingo que vem agora, tá bom? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que já nos segue na rede social. Para quem nos segue, nosso canal é pb.samuel Nascimento de Melo. Amém? Canal Palavra da Vida. Queridos, antes de tudo, oremos. Pai, te louvamos por essa oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Abre a nossa mente, traga a iluminação da Tua Palavra, porque toda ela já é inspirada pelo Teu Santo Espírito. Como falei, o tema é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lembra que eu falei na lição passada que eu não acredito que Deus tenha feito apenas um boneco de barro, porque um boneco de barro qualquer um homem faz, e aí a gente vai tirar essas dúvidas agora. Mas antes de tudo, queremos apresentar alguns livros aqui que seria maravilhoso, seria muito bom para enriquecer o entendimento dos irmãos aí, dentro dessa perspectiva dessa lição, enriquecer o conhecimento, né, desse assunto tão tremendo que a gente está estudando. Um dos livros é esse aqui, ó, do pastor Hernandes Villa-Lopes, As Teses de Satanás. Apesar de o tema ser bem diferente, dentro dele tem algumas informações importantíssimas acerca do corpo humano. Um outro livro que é bem preciso também dentro dessa área é esse aqui, ó, Gênesis 1 e 2, de Adalto Lourenço, né, mestrado em física, professor da NASA e bacharel em teologia, tá bom? Um outro livro também que é importante, que ajuda muito, é esse aqui, ó, O Cristão e Questões Éticas da Atualidade, tá? Tá bom? Então, queridos, e outros que os irmãos queiram, de teologia sistemática mesmo, os demais que a gente já tem apresentado na continuidade, vamos estar apresentando mais alguns. Então, o texto áureo nos diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe. Salmo 139, verso de número 14. A verdade prática, queridos, ainda nos diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Até hoje, muitas informações, a ciência não tem resposta para nós. Temos mais perguntas do que respostas. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele nos traz algumas informações através da sua palavra, e é isso que a gente quer passar para vocês nesta aula tão maravilhosa. Então eu coloquei aqui dentro da introdução, eu coloquei que há séculos, né, o racionalismo e o cientificismo, tá, procuram explicar a existência humana, a origem da vida, né, como estudamos na outra lição, de onde viemos, né? De onde viemos, para que estamos aqui, para onde vamos, como foi feito esse nosso corpo. Então, ó, o racionalismo, por exemplo, um modo de pensar que atribui valor somente à razão, né? O cientificismo, que é a concepção filosófica de matriz positivista, que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade, né? Religião, filosofia, metafísica e etc, né? Eles se acham mais importantes nessas áreas aí. E a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente parte para o campo da teologia,
Entendemos que muitas explicações a teologia dará bem mais do que essas ciências aqui, não menosprezando nenhuma delas, porque a gente pode utilizá-la e vamos utilizar aqui na nossa lição. Então, o primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: a maravilhosa obra de Deus, veja bem, do pó da terra, né, o primeiro subtópico. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adam, né, que significa homem vermelho, né, do pó da terra, Adamas. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca, o comentarista aqui vai colocar de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistema, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, tão básica. Obviamente que era a terra original, o barro vermelho, a primeira criação de Deus ali, né, fez uma obra tão extraordinária, tão complexa e tão completa. É por isso que eu digo, não acredito que o Criador tenha feito um boneco de barro, mas tenha feito um ser humano, com veias, ossos, medula, crânio, cérebro, olhos, dentes, muitas outras coisas que o corpo humano tem, e eu vou provar e mostrar para vocês aqui também cientificamente. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Porém, ao longo dos anos, vem se estudando, e se aprendeu uma coisa interessante. Um doutor, por exemplo, por nome de John Wilson, ele é um renomado oftalmologista, que diz que cada um dos nossos olhos, eles têm cerca de 2 milhões de fios duplos encapados, que se não for assim, havia um curto-circuito e ficaríamos cegos se eles não fossem cobertos. Veja que coisa tremenda. Acabei estudinho, cerca de 2 milhões de fios duplos em cada olho. É muita coisa, meu amigo, para um olho tão pequeno como o nosso, não é verdade? Mas está lá, tá? Então, Marshall Nireberg, não sei se está correto o nome aqui na pronúncia minha, é do prêmio Nobel, né? Marshall Nireberg, do prêmio Nobel de Biologia. Ele fez uma das mais extraordinárias descobertas do século. Estou falando isso sobre o corpo humano, a maravilhosa criação de Deus. Do século passado. Ele descobriu que somos um ser geneticamente computadorizado. Nosso corpo é computadorizado. Temos cerca de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Veja bem, já o acréscimo aí. Em cada célula, 1,7 metro de cadeia de DNA, onde estão gravados e computados todos os nossos dados genéticos. Olha a cor dos nossos olhos, tá? A cor da nossa pele, o nosso temperamento, se é fleumático, se é melancólico, se é colérico, se é sanguíneo, nossa pele, nosso temperamento. Se pudéssemos, por exemplo, espichar as cadeias de DNA do nosso corpo, teríamos 102 trilhões de metros de extensão ou 102 bilhões de quilômetros. Meu amigo, meu irmão. Essa obra fantástica certamente não é resultado de geração espontânea, como alguns cientistas dizem que acham que é superior à teologia. Olha aí. Não é resultado de geração espontânea, pois o acaso não produz ordem da criação tão colossal. Essa obra não é também consequência de uma mega explosão cósmica, pois o caos não pode produzir nada, tá? Não pode produzir o cosmos. Essa obra não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos, porque códigos de vida não surgem dessa forma. Códigos de vida foram plantados em nós pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Criador, que chamamos de Deus, que acreditamos nele como Deus. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o autor e criador de todas as coisas, o criador do ser humano, o criador da vida. E aí vem o segundo subtópico. Deus, o autor da vida. Com certeza, é Deus. E aí você vai entender por quê. De uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém
tão distinto em anatomia, a anatomia do homem é diferente da anatomia da mulher, fisiologia, a fisiologia do homem é diferente da fisiologia da mulher, e genética, a genética do homem é diferente da genética da mulher. Tá? X e X gera mulher, X e Y gera homem. Ish e Isha do hebraico. Ish, macho, e Isha, fêmea. Tá bom? Então, ó, com a costela que havia tirado do homem, o texto de Gênesis 2, 21 ao 22 vai dizer, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele, né? Tá certo? Então, o texto é muito rico em detalhe científico, apesar de ser um texto bíblico, teológico, mas ele é rico em detalhe científico. Por quê? Deus faz o homem cair um sono profundo. Agora vem a pergunta, por que Deus fez o homem cair em um sono profundo? Vem uma outra pergunta, como ele fez o homem cair em um sono profundo? Tá? E aí a gente vai entender por que Deus fez isso. Ele seria operado. E a remoção de remoção de uma das suas costelas. Então, o que foi que Deus fez? Como Deus fez isso? Obviamente, anestesia geral, querido. Aí está o primeiro símbolo, o primeiro modelo da anestesia geral, que o camarada dorme. Tá? Desde 1842, a anestesia é usada em procedimentos cirúrgicos no Ocidente, embora já tenha sido usada nos tempos antigos por povos da Mesopotâmia, sumerianos, babilônicos, medo e persa, e pelos egípcios e pelos chineses. Ou seja, o ópio era o principal agente anestésico. Ele tinha algo chamado ópio, que era o principal agente anestésico que eles usavam para o camarada dormir, para se fazer algum procedimento desse tipo. Então, ó, em primeiro lugar, o que foi que Deus fez? Deus anestesiou Adão. Olha só, anestesia geral. Em segundo lugar, o Senhor Deus removeu uma das suas costelas. Vem o segundo procedimento aqui, segundo processo, tá? Existe uma razão muito especial da escolha desse tipo de material e não de outro. Deus podia pegar qualquer outro, sim ou não? Mas por que ele pega justamente a costela? E a gente vai entender agora cientificamente por que ele fez isso. Encontramos no sistema ósseo humano, também conhecido como tutano, esse tecido de aparência gelatinosa preenche a cavidade interna de vários ossos. Ele também é uma fábrica de elementos relacionados com o sangue, como as hemácias, glóbulos vermelhos, os leucócitos, os glóbulos brancos e os trombocitos, ou seja, plaquetas. Agora veja bem, a medula óssea vermelha encontrada, por exemplo, nas costelas, contém célula-tronco. Isso lhe diz alguma coisa? Células estarinais. Tá? Essas células-troncos multipotentes que podem diferenciar numa variedade de tipos de células. Veja só, meu querido irmão e amigo, que Deus tremendo é esse. Então, Deus usou as células-tronco encontradas na medula óssea vermelha da costela removida de Adão para fazer o primeiro clone humano, ou seja, o primeiro modelo de anestesia geral vem de Deus, e um primeiro modelo de clone humano agora também vem de Deus. Não foi a ovelha Dolly, não. Foi Adão, foi Eva lá. Tá? A multiplicação de X e X, certo? Uma engenharia genética de Deus. Veja que coisa tremenda. Em terceiro lugar, o Senhor fechou o lugar da costela. Ainda tem mais coisa aí, ó. Removida com carne. Você lembra alguma coisa disso aí? Faz lembrar-nos alguma coisa? Então, cirurgias de reconstrução e correção, conhecidas como cirurgias plásticas, são realizadas na Índia desde 800 a.C., porém, o Senhor Deus fez a primeira lá no Jardim do Éden. Depois que tirou a costela de Adão, anestesiou, tirou a costela, tá? Depois colocou, fechou o lugar. O texto vai dizer assim, ó, esse tipo de cirurgia é utilizado para minimizar ou eliminar deformidades físicas. Até nisso Deus pensou. Para não deixar Adão com nenhuma deformação. O ser humano não nasce com nenhuma deformação, certo?
Porque Deus, nosso Deus, é perfeito e ele faz as coisas perfeitamente. Uma outra questão interessante aqui, no terceiro subtópico, tá? No segundo subtópico, ainda diz assim: assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se você for estudar um pouco sobre o DNA mitocondrial, você vai ver que todos os homens vieram apenas de um, e todas as mulheres vieram apenas de uma. Todos os homens vieram apenas de um, Adão. Todas as mulheres vieram apenas de uma, Eva. Que coisa tremenda, né? No terceiro subtópico diz assim, ó, a individualizada formação integral. Além de ser criação diferente, macho, além de ser uma criação perfeita, maravilhosa, tem a sua individualização, certo? Macho é uma coisa, fêmea é outra. A anatomia do macho é uma, da fêmea é outra. Tá? Então, Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre no ato de procriação que ele mesmo estabeleceu. Quando se junta 23 cromossomos do homem com 23 cromossomos da mulher, que forma a primeira célula, o zigoto, a primeira célula, o genoma, a primeira célula da vida, primeiro ponto ali que vai se multiplicar a primeira célula por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, 64 e assim sucessivamente. Na concepção, já está o espírito, já está a alma e já está o corpo, ainda que esteja em fase embrionária, informe. Por isso que não concordamos com o aborto, porque na concepção já começa a vida. Tá? A vida começa na concepção. Então veja bem, as escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre, conforme Gênesis 25 e 22, Lucas 1, 15 e 39 ao 44, Gálatas 1 e 15, certo? Por isso que somos a favor da vida. Então, uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. E é incrível, porque o bebê dentro do ventre da mãe, ele é um ser individual. É algo individual, é algo que apenas está sendo nutrido pela mãe. Mas é um corpo estranho, que depois vai ser colocado para fora. Tá? Então há um cuidado de Deus mesmo no ventre materno, e a gente vai ver isso aqui. Então a criação da mulher foi uma engenharia genética de Deus. Deus apenas multiplicou X e X. Porque quem determina o sexo da criança, geneticamente, é o pai, por ordem cromossômica do pai. Por quê? Porque é através do macho que tem o X e o Y. A mulher só tem X e X. Tá? Então do pai pode ser gerado uma filha, pode ser gerado um filho. Tá bom? Então é isso, Deus é perfeito, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é majestoso. Então veja bem, e a gente vai lendo e vai se maravilhando dessa obra tão... Não é à toa que o tema da lição é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Veja que coisa tremenda. Aí vem o nosso segundo tópico da nossa lição, o corpo e a glória de Deus. Veja que coisa tremenda. O divino tecelão. Deus é o divino tecelão dentro dessa obra da engenharia da criação. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. Se você pegar a Bíblia no Salmo 139, do versículo 1 ao 6, vai falar do Deus onisciente. Sabe de todas as coisas. Do versículo 6 ao 13, vai falar do Deus onipresente. Está presente em todos os lugares. Inclusive lá, quando a gente estava no ventre, ele estava lá presente. E do versículo 13 ao 16, um Deus onipotente, comandando todo o processo de formação nossa dentro do ventre da nossa mãe. A Bíblia, na versão tradução brasileira, TB, né, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Está tudo lá. A diferença é o tempo. Tá? É a nutrição e o tempo. É a única diferença que vai... É a única coisa que vai fazer diferença, mas está tudo lá já. Está tudo lá. É maravilhoso. No segundo subtópico do segundo ponto, ainda diz assim, entendimento e louvor. Dentro dessa perspectiva aqui de entendimento e louvor, eu queria apresentar para vocês algo aqui tremendo.
tá? A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor a Deus. Declarou Davi: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Né? Só Deus para dar entendimento ao homem. Davi não tinha o conhecimento científico disso aqui, mas estava falando sobre a área científica. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão: a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual correta, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo, se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria da evolucionista, não glorifica a Deus, se perde em um mundo de idolatrias e depravação moral, espiritual, e por que não dizer de uma maneira total, destruída, né? Mas aí, ó, quando a gente reconhece que Deus criou o íntimo do meu ser. Salmo 139, versículo 13. Há 6 passagens, por exemplo, no Antigo Testamento, que vai falar sobre isso. Salmo 139, o 13, Gênesis 14, 19, 22, Deuteronômio 32 e 6, Salmos 74 e 2, Provérbio 8 e 22, tá? Em que esse verbo parece ter o sentido de criar. Originalmente a palavra era uma metáfora para a procriação, mas depois veio a significar a atividade criadora de Deus, verbo bara, criar. Tem o verbo azar, que é fazer do que já existe, e barar, que é criar do nada. O fato é que os mortais são conhecidos e cuidados pelo Senhor desde a origem de seu ser. Salomão ensinou em Eclesiastes 11:5, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, que é grandiosa, maravilhosa. Tá? E isso também é verdade em Salmo 139, versículo 3. A obra de um Senhor tão extraordinária ultrapassa tudo o que conseguimos imaginar ou até começar a compreender. Por isso o texto hebraico do versículo 13 inicia de maneira enfática, como o versículo 2 deste salmo. És tu, Senhor. Veja bem, ainda dentro dessa questão aqui, do entendimento de louvor, Deus me formou no ventre de minha mãe. Veja bem, isso é tremendo. A obra do Criador é descrita de modo vívido. Ele tece, trança, tá? Entrelaça nossos ossos, tendões, veias e assim por diante, como uma linguagem intensamente pessoal. O salmista volta a dizer: eu e o meu. A criatura deve louvar a Deus milhares de vezes pela obra divina realizada de forma tão assombrosa e maravilhosa, oculta aos olhos de todos e vista apenas pelo próprio Deus, aquele que o cria, aquele que coloca o espírito do homem dentro do homem, a alma dentro do homem, e vai formando o corpo cada dia, e conhece já até a quantidade de dias que ele vai viver, no Salmo 139, versículo 16. Então, oculta aos olhos de todos e vista apenas pelo próprio Deus. O homem e a mulher são as criaturas supremas acima de todo o restante da ordem criada. É a coroa da criação. Manda nos animais, tá? Cuida e tem que cultivar e deve cultivar a terra mesmo, tá? Plantar, colher, comer, governar, liderar. Então, embora todas as obras de Deus sejam maravilhosas, a formação do corpo humano é algo impressionante. Você quer ver? E fascinante. Que palavras não podem descrever essa obra, tá? Discorda, lembre-se, se discorda, escute bem, lembre-se de como você fica impressionado ao tomar nos braços um bebezinho. Agora imagina aquele bebê que nasceu de 7 meses, ou prematuro, aquela coisa tão pequenininha, mas estava dentro da barriga da mulher. Olha bem, assim que ele sai do ventre da mãe, você conta os dedinhos das mãos, dos pés, né? Fica encantado com os detalhes fascinantes desenvolvidos de maneira oculta aos olhos humanos. Durante 9 meses na escuridão do útero materno. Escuta bem, como é possível tudo isso ser formado de maneira tão bela e maravilhosa? A única coisa que sabemos com absoluta certeza, amados,
é que as obras de Deus são maravilhosas, extraordinárias, belíssimas, riquíssimas. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu me alegro, eu me emociono pelo fato de sermos criados de uma maneira tão maravilhosa no ventre da nossa mãe. E muitos não querem entender, compreender isso, não agradecem ao Criador. Você e eu fomos privilegiados. Na corrida da vida, muitos milhões ficaram para trás. Mas eu e você chegamos até aqui. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. E a nossa alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Deus me viu ainda embrião e me amou. Deus te viu ainda embrião e te amou. Aleluia. Guiou todos os dias você no ventre da mãe até a sua saída e guia até hoje. Tem coisa melhor do que isso? Tem graça mais maravilhosa do que essa? Só temos a agradecer a Deus, nosso Criador. Então Deus me viu ainda embrião e me amou. O versículo 15 começa com as palavras minha estrutura, referentes principalmente à forma de nosso esqueleto e nossos ossos, mas que também inclui a soma dos elementos de nosso ser. No entanto, nenhum dos aspectos de nossa forma em desenvolvimento escapou da atenção e do cuidado e do controle desse Deus, né, Criador. O ventre de nossa mãe é descrito aqui como um lugar secreto. No hebraico, a palavra seter, como se estivéssemos nas profundezas da terra, né? Aretz, do hebraico. O autor usa a figura de linguagem das partes inferiores da terra ou do seu interior para referir ao laboratório secreto de nossa origem terrena. Aleluia, aleluia. Antes de estar num laboratório propriamente dito, estávamos num laboratório no secreto da terra, no escondido no útero da nossa mãe. Certamente a imagem é natural, porque o primeiro Adão foi formado do pó da terra, como disse Francis Deslitzes. De forma ainda mais impressionante, o texto afirma que os olhos do próprio Deus viram o meu corpo ainda informe. A palavra hebraico para corpo ainda informe é golmi, com o sentido de meu embrião. Olha por aí. Aqui utilizada porque o embrião tem a forma de um ovo. Ideia sugerida pela raiz hebraica da palavra embrião, que significa enrolar, embrulhar. Nos embrulhou lá no ventre da nossa mãe, nos enrolou lá, nos guardou, nos protegeu com líquido amniótico. Que coisa tremenda. Assim como a palavra latina glomus significa bola, fica evidente que a obra e o cuidado do nosso Senhor remontam a nossa origem e formação no útero. Para Deus, o embrião não é só um punhado de tecido sem vida. Ao contrário, Deus já sentia amor e afeto por nós quando estávamos sendo tecidos no útero da nossa mãe. O que é que você diz disso? É muito maravilhoso, não é? Então, Deus, o divino tecelão, Deus criou o íntimo do meu ser, Deus me formou no ventre de minha mãe, mas aí é preciso a gente ter cuidado no terceiro subtópico do segundo ponto com os perigos extremos, tá? Da relação à ideia do corpo. Tá? Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, e eu vou explicar o que é isso, o platonismo, e eu vou explicar o que é ismo. Todo ismo tem um segmento: cristianismo, seguidor de Cristo; platonismo, seguidor da teoria da filosofia platônica; maquieísmo, segue essa corrente dualista; dualismo, tá? E assim por diante. Todo ismo está ligado a um segmento. E o gnosticismo, maquieísmo, o platonismo e o gnosticismo. Vou explicar o que é esses três. Mas antes preciso falar para vocês que viam a matéria de forma negativa. Essas três correntes de conhecimento aqui via como a matéria como uma questão negativa. E a gente vai ver que não é bem assim. Não é bem assim. A diferença é como se usa, como essa matéria ela reage às situações externas. Tá?
havia o culto ao belo. Aí, por outro lado, né, considerando o corpo algo essencialmente mal, de outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece ainda hoje. Vícios, automutilações, né? Pessoas fazem, tem gente que morre até em mesa cirúrgica, em procedimento cirúrgico, clandestino, e assim por diante. Há muito problema, né, nesse lado aí. É preciso ter cuidado com os extremos, precisamos cuidar do corpo, mas dentro do equilíbrio, daquela virtude do fruto do Espírito, chamado temperança, tá, queridos? Então, amados, outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo, aí já é outro extremo, tá? Por outro lado, há o narcisismo, que eu vou explicar também o que é narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito e assim por diante, né? A idolatria do eu, né? Tem a idolatria do culto ao corpo, precisa ter cuidado, né? Tá certo? Tudo isso aí precisa ter cuidado, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso, precisa ter cuidado. Mas a Bíblia diz, né, cuida do corpo é importante, mas sem exagero. Cuida, Paulo vai dizer a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Como é que eu vou cuidar da doutrina se eu não cuido de mim? Como é que eu vou cuidar da doutrina se eu não estou bem fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para trazer uma palavra de orientação para meu irmão, uma doutrina, né, um ensinamento, gotejar, né, ensinar sobre medidas. Então, o terceiro subtópico nos fala de princípios ou regras, mas antes disso, vou explicar aqui esses 4 segmentos que eu coloquei aqui para falar para vocês em ligeiras palavras simples e objetivas para compreendermos por causa do tempo. O maniqueísmo foi uma religião dualista, que é isso? Sincrética, né? Fundada no século III, que acreditava que o mundo é uma batalha. Era dualista porque entre duas forças opostas eternas, o bem, que ele relacionava à luz e ao espírito, e o mal, que ele relacionava a trevas e a matéria. E aí é onde vem a falha, né? A matéria é uma obra também gloriosa, criada por Deus. O corpo é um ser maravilhoso, criado por Deus. O problema é o uso, o mau uso dele. Tá? Ele misturou elementos das religiões como zoroastrismo, budismo e cristianismo. E aí ele fez uma mistura de religião, pregando que os seres humanos podiam alcançar a salvação através da gnose, do conhecimento, de uma vida ascética para libertar a luz aprisionada na matéria, ou seja, o espírito como luz aprisionada na matéria, no corpo, que era má para eles. O platonismo pensava parecido também, e a corrente filosófica desenvolvida pelo pensador grego Platão, né, que postula a existência de um mundo das ideias, um reino abstrato e eterno, para além do mundo físico, imutável, que percebemos com os sentidos. O corpo é a prisão da alma para Platão. Também classificava a matéria como uma coisa e o corpo como outra. Quem criou a matéria era uma situação e quem criou o espírito é outra. O gnosticismo é um termo moderno para descrever um conjunto de crenças religiosas e filosóficas antigas que enfatizam a salvação através do conhecimento. Olha, ele acreditava que através do conhecimento chegava a salvação. Gnose, né? E via o mundo material como uma criação má de uma divindade inferior em contraste com o Deus espiritual superior, ou seja, o mundo material foi criado por uma divindade, o espiritual foi criado por outro. Né? O narcisismo, ele é a preocupação em ser ganancioso, é o exibicionismo, sentimento de indiferença em relação do outro, a ausência de empatia e a incapacidade de se relacionar. Tudo isso está ligado ao narcisismo, né? A ideia de Narciso, tá? Narciso. Vamos lá. No quarto ponto tem princípios ou regras, e aí a gente vai ver aqui que quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, como viver, como devemos fazer, praticar isso, aquilo outro, né? Na observância dos princípios
cristão moderno, né? Regras. Mas o viver cristão moderno consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos, espirituais, morais, tá? Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano. É um parâmetro que é aplicado, né? Paulo diz assim em 1 Coríntios 10 e 31. Vamos ler 1 Coríntios 10 e 31, já que a gente não leu quase nenhum versículo por causa do tempo escasso, senão vai ficar muito longa a aula, então a gente preferiu citar e explicar diretamente. Mas no capítulo 10 de 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o versículo de número 31, Paulo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, ou qualquer outra coisa que você faça, fazei tudo para a glória de Deus. Está louvando para a glória de Deus? Está ensinando para a glória de Deus? Está pregando para a glória de Deus? Está lendo para a glória de Deus? Está se interessando, se aprofundando para a glória de Deus? Então, amém. Mas se não é para a glória de Deus, reveja seus conceitos, seus valores, né? Está ensinando, está debatendo para a glória de Deus, até um debate mesmo, tem que ter humildade para a glória de Deus, não se pode se ferir o outro, não se pode levar para a questão pessoal, não, tem que ser tudo para a glória de Deus, se não for, está fora. Então, regras rígidas, inflexíveis, podem nos levar ao legalismo. Então, o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos. É bom a gente rever isso aí, né? Precisamos estar bem, é claro, mas em primeiro lugar precisa ser para a glória de Deus. Terceiro tópico, o corpo e a coletividade. E aqui eu quero falar e explicar para os irmãos. A prática relacional. Por exemplo, quando Deus fez o homem, Deus viu que tudo era bom. A única coisa que Deus falou no capítulo 1, versículo 28, foi viu Deus, não, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Por quê, queridos irmãos? Por que isso? Por que não é bom? Porque o homem é um ser gregário, né? Olha, Deus nos fez seres relacionais, gregários. O homem tem necessidade de se relacionar, de conversar, de ter amizade. Apesar de você ser casado, mas você precisa ter amizades, boas amizades. Apesar de você ser casada, mas você precisa ter boas amizades, tá? O homem é um ser gregário, ele precisa ter necessidade de amigos, de família, de parentes, tá? De vizinhos. Ele é um ser gregário, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso temos necessidade de deveres que vão além de nossa individualidade. Tem coisas que precisam ser individual, mas tem coisa que é coletivo, tá? Não fomos criados para viver isolado social ou afetivamente. Uma pessoa que vive isolada socialmente, ela tem algum problema. Ou se ela não tem, ela vai ter problema. Então, embora os recursos digitais tragam muitas comodidades, entretenimento para o homem moderno, o contato físico contínuo sendo essencial para a vida, o contato físico continua sendo o essencial, corrigindo aqui, para a vida humana. Com certeza, irmão, a troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Você precisa abraçar as pessoas, amar as pessoas, conversar com ela olho no olho, apertar a mão, ter afeto, dar uma palavra, receber uma palavra, uma orientação. Então, fica claro aqui, Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais, reais. Você não pode ser egoísta. Eu sou crente, mas sou crente na minha casa, não preciso da igreja, não preciso de... Não, não é bem assim, não. Não é assim que a Bíblia ensina, não. Se tiver indo por esse caminho, está fora do padrão da palavra de Deus, tá? Relacionais reais que exigem um envolvimento do corpo, Tiago 1,27, Tiago 2,14 ao 18. Como está a nossa comunhão? Tá? Como está? Vamos ler Tiago, por favor. Tiago 1,27, eu achei interessante também a gente ler esse versículo de Tiago, apesar de ser um livro pequeno aqui, mas vamos ler Tiago. Tiago 1,27, eu achei bem interessante para a gente ler. Ele vai nos dizer assim,
Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Tiago 2, 14 ao 18. Vai falar mais aquilo que a gente quer passar. 2, 14 ao 18. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha aí, o relacionamento. Assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesma. Ela não tem razão, não tem sentido nenhum. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tá vendo? Então, pronto. E aí ele continua, né, falando sobre a crença de crer em Deus, e até os demônios creem, obviamente os demônios creem para condenação e a gente crê para a salvação. Mas aqui continua a prática congregacional, por exemplo, segundo subtópico do terceiro ponto. O que dizer da prática congregacional? Quantos irmãos hoje nós estão afastados? Eles se dizem ser a igreja, quando na verdade eles não são nenhum membro do corpo que é a igreja. Como é que alguém pode ser igreja se não é nenhum membro ainda do corpo? Então, para ser igreja, precisa ser membro do corpo, precisa se relacionar com meus irmãos, precisa estar em paz com Deus, comigo mesmo, com meus irmãos. Senão eu nunca vou estar em paz, né? E eu vou praticar isso não é para ser salvo, é porque já sou salvo. Não é isso que vai me salvar, mas a salvação me leva a fazer isso, tá? Então o corpo é um elemento fundamental do culto divino, tá bem? As escrituras nos advertem da necessidade de reunir, Hebreus 10 e 24 ao 25, vai falar sobre isso. Vamos ler Hebreus? Capítulo 10, versículo 24 ao 25, o que é que diz Hebreus? Deixa bem claro. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que eu considero meu irmão se eu não quero estar perto dele? Se eu não me reúno com ele para adorar a Deus, coletivamente? Né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes está demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Como é que eu vou deixar de congregar se a própria palavra me manda congregar? Me diga aí, meus irmãos, como é que é isso? Como é que explicar isso? Né? Então, muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o culto de uma fé individual ou meramente virtual. Não serve. Deus não vai receber essa sua adoração, de jeito nenhum. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã, a vida também no sentido relacional, no sentido da fé, no sentido congregacional. Né? Existe um livro por nome de A Ordem de Deus, que não tem nada de ordem de Deus. O livro fala de a desordem de Deus. E ele vai tentar, esse livro vai querer desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu. Então é preciso ter cuidado. Está liberado lá na internet para todo mundo. Por quê? Porque não serve, é uma coisa que é para prejudicar. Se fosse para abençoar, não estaria, né? Muitas vezes, né? É incrível isso. Então, no terceiro subtópico do terceiro ponto, diz tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Não é só eu estar lá e eu cultuar também, ser verdadeiro adorador, como diz João 4 e 28. Certo? 4, 24 ou 28. O Antigo Testamento e o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. É espírito, alma e corpo. Crônicas 7, 1 ao 4, está lá o templo. Salmo 27, 4. Atos 2, 41 e 47, ao 47. Está lá os irmãos reunidos, juntos. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em um louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos, por exemplo, da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis para várias coisas. Mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já conhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Isso é uma grande verdade. Então, o corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração.
coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. A palavra de Deus vai dizer, João, você não ama meu irmão. Como é que eu digo que ama a Deus se eu não quero estar perto do meu irmão, se eu não quero adorar a Deus junto com o meu irmão? Que amor é esse? Sem ação. Não é o amor HP, né? O amor em ação não é de jeito nenhum. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você tenha uma boa aula. Eu prolonguei um pouco mais a aula por causa do assunto, que é um pouco mais extenso, e ainda não falei tudo, mas falei praticamente o ideal para os professores. Que Deus abençoe cada professor, cada aluno. Estude, professor, porque essa lição não tá para brincadeira, tá? Que Deus abençoe, que Deus nos dê uma boa aula. A conclusão diz assim: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como uma obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra ao Deus que nos criou. Terceira lição que vamos estudar, a próxima, depois dessa, é o corpo e as consequências do pecado. Uma lição que vai falar sobre a doutrina na teologia sistemática chamada hamartiologia, a doutrina do pecado. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça, tá? Eu vou orar pela tua vida, orar pelos teus alunos, pelos professores, para que domingo agora vocês tenham uma boa aula em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos por essa oportunidade, por tudo, Pai. Continua com cada aluno, com cada professor e dá uma aula maravilhosa domingo. Abre o entendimento e que eles possam se esforçar para aprender de Ti. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus. Se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Deus tem uma palavra para você. Se inscreva e seja um missionário. Até a próxima.